Você tem acompanhado aqui no Band Cidade que o sistema Cantareira está operando com 20% da capacidade de armazenamento de água. O percentual é o mais baixo dos últimos 10 anos e o risco de racionamento tem ficado cada vez mais perto. Hoje, representantes do Grupo de Trabalho Cantareira se reuniram em Campinas para discutir a possibilidade de escassez hídrica nos reservatórios. O Ministério Público propôs rever a liberação de água feita para a região metropolitana de São Paulo e, assim, garantir o abastecimento para a RMC. A situação tem causado problemas até mesmo em indústrias, que podem ter a produção comprometida por causa da baixa vazão dos rios. Mandar menos água para a Grande São Paulo foi a proposta do Ministério Público. Os membros da Câmara Técnica de Monitoramento aprovaram por unanimidade a moção. A sugestão foi de seguir a outorga e garantir o atendimento primário, que seria de 24 metros cúbicos por segundo. De acordo com os especialistas, os reservatórios do sistema Cantareira estão recebendo dos rios 5 metros cúbicos por segundo, uma baixa vazão para manter a transferência de 33 metros cúbicos para a região metropolitana de São Paulo. Eles afirmaram que, se o volume for mantido, em 100 dias não haverá água suficiente para a região metropolitana de Campinas. Serve como uma reserva estratégica, desejável, para não dizer necessária, para que não haja risco desses reservatórios que são essenciais para abastecimento tanto da região metropolitana de São Paulo, como da região metropolitana e como das bacias PCJ, especialmente cidades como Campinas, que são 95% dependentes desses sistemas. Aumenta o fôlego, mas se não chover, o problema continua. A região metropolitana de Campinas tem recebido o mínimo do sistema Cantareira, 3 metros cúbicos por segundo. No relatório da Câmara Técnica, consta que o volume dos rios que abastecem os municípios estão 70% abaixo da média para o período. A maioria das cidades está com dificuldades para a retirada de água. Boa parte adotou medidas de emergência para garantir a captação. Campinas está ampliando o represamento no trecho do rio Atibaia para que as bombas possam fazer a extração. A ideia é subir o volume em 20 centímetros. Mandando menos água para a Grande São Paulo, o reservatório Cantareira tem uma sobrevida maior. Então, a probabilidade de haver um racionamento diminui. Essa situação não prejudica apenas os serviços de abastecimento de água das cidades. Várias indústrias da região, que também dependem do rio, podem ter a produção comprometida. Por isso, elas já estão buscando novas alternativas. Tem empresas que estão propondo unirem-se em 4, 5 empresas e construírem reservatórios que garantam que as plantas permaneçam aqui. Porque aqui é uma região com aeroportos, com Viracopos duplicado muito, ampliado, muito melhor. Então, interessa pagar o preço PCJ. E isso que nos alivia. A proposta será encaminhada para a Agência Nacional das Águas e para o Departamento de Águas e Energia Elétrica. O Ministério Público também questionou a falta de um plano de contingência para situações de escassez como essa. Nós nunca tivemos um cenário que tem sido anunciado como o pior dos últimos 10 anos em relação a faltas de chuvas, né? Como esse que hoje se apresenta. Então, o que isso revela? Que nós temos que pensar não só em cenários de enchentes, mas também em cenários de estiagem, né? Contemplando medidas que sejam necessárias, né? Para garantir, sobretudo, o abastecimento, a qualidade de vida e a saúde da população. A baixa vazão dos rios é mesmo muito preocupante. Em Bragança Paulista, a represa que abastece São Paulo e parte da região metropolitana de Campinas já é reflexo do risco de racionamento. Uma das comportas está praticamente vazia. Uma série de fatores climáticos fez com que o principal sistema de abastecimento de mais de 7 milhões de pessoas registrasse o menor nível nos últimos 10 anos. A queda no reservatório vem sendo registrada desde 2011, quando o nível era de 94,3%, em 2012 de 74,8% e no ano passado 52,3%. A falta de chuva nos últimos 4 meses acabou afetando toda a bacia do PCJ, um dos principais fornecedores de água para a capital paulista, região Bragantina
e parte metropolitana de Campinas. Cerca de 4 anos e meio atrás, essas comportas tiveram que ser abertas para dar vazão às águas aqui da represa da região Bragantina. Isso porque naquela oportunidade a represa ameaçava transbordar. Só que hoje as mesmas comportas que foram abertas estão fechadas. E um detalhe, eu nunca imaginei que poderia estar ao lado desta régua aqui, que marca o volume de água da represa. A única coisa que sobrou próximo à comporta foi este poço, onde alguns peixes ainda tentam sobreviver. É o terceiro verão consecutivo com chuvas abaixo do normal. Geralmente em janeiro, os níveis chegam a 300 milímetros, mas o índice até o momento é de 81. A água estocada nesta época é utilizada para abastecer a população. As 4 represas do sistema Cantareira podem armazenar quase 1 trilhão de litros de água. Embora tenham ocorrido chuvas fortes na capital, as águas pluviais decorrentes das enchentes não podem ser represadas, pois acontecem em locais distantes dos sistemas de armazenamento. O sábado vai ser ensolarado em todo o estado por causa da presença de uma massa de ar seco. São pequenas as chances de chuva. O índice de raios ultravioleta fica muito alto, por isso não esqueça do protetor solar. O calor continua. Em Águas da Prata, máxima de 31 graus. Em Leme, de 33. Em Campinas, de 34. Já em Rio das Pedras, os termômetros podem chegar aos 36 graus. A seguir, Ponte Preta é goleada pelo 15 de Piracicaba e técnico Sidney Moraes é demitido.